Olá, internauta, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais um Filosofando Física, ainda nas aulas de matemática do ensino fundamental, do 6º ano do ensino fundamental, continuando a nossa série do critério de divisibilidade. Muito bem, exatamente. Se você acha então que esse vídeo ainda não é aquilo que você quer, você acha que ainda está muito curto, está muito para trás, você pode ver outros vídeos do canal e se divirta por lá. Mas se você estiver acompanhando a mesma vibe que a gente, passo a passo, sem deixar nada para trás, vamos aí, segue aí com a gente está aqui no critério de divisibilidade número 8, né? Na última vez a gente falou do número 7, foi bem complexo, e já falamos dos outros anteriores, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, na última aula, e agora o número 8. Depois nós vamos falar ainda do 9, né? E para fechar isso aí a gente vai depois fazer um resumão aí geral para vocês, tá ok? Nessa série aqui de critério de divisibilidade a gente faz uma dedução dos critérios, então a gente vai a fundo para a gente descobrir junto qual que foi o motivo que levou os pesquisadores, né, do passado para chegar nisso que a gente tem hoje, nessa facilidade, nessa lógica que tem de raciocínio para encontrar o critério de divisibilidade, que é uma coisa que depois facilita muito para você. Muito bem? E nós estamos usando então esses critérios de divisibilidade, essa dedução, para a gente fazer aquelas contas que a gente normalmente faz no papel, que a gente não tem tido muito hábito. Caso você não tenha tido muito hábito, né, a gente está resgatando isso aqui para você também, seja você nos primeiros anos do ensino fundamental, é importante você ter essa habilidade, reforçar isso, e se você também está um pouco mais avançado, ou já passou muito tempo sem estudar e está querendo resgatar isso também, essa é a ideia aqui desse canal aqui, ok? Resgatar essas coisas para a gente conseguir daí para frente falar tudo que a gente tem que falar sobre física, matemática, ciência como um todo, tá ok? Muito bem, mas primeiro a gente vai fazer a dedução do critério de divisibilidade número 8. Para isso a gente vai fazer aquela análise que a gente sempre faz da boa e velha tabuada. Segue aí, olha só a tabela da tabuada do número 8, a tabuada que octuplica as coisas, muito bem? Segue aí. Então nós vamos começar então, como sempre, com o número nulo, que é o zero, certo? O elemento nulo é o zero, né? Porque quando você multiplica qualquer coisa por nada, sempre o resultado vai ser nada. Então, 0 vezes 8 igual a nada, então nada vezes 8 igual a nada, muito bem. E aí a gente continua então com o número neutro, que é o número 1, né? O elemento neutro é o 1, né? E porque quando você multiplica por ele, qualquer coisa que você multiplica por 1 vai ser sempre a mesma coisa, certo? Então 1 vezes 8 é igual a 8. E aí a gente segue com os números naturais, então vamos lá. É o 2 vezes 8 igual a 16, 3 vezes 8 igual a 24, 4 vezes 8 igual a 32, 5 vezes 8 igual a 40, 6 vezes 8 igual a 48, 7 vezes 8 igual a 56, 8 vezes 8 igual a 8 ao quadrado, que é igual a 64, então você vê aí, temos o quadrado feito por 64 quadrados, né? Muito bem, tá aí, olha que legal isso aí, muito bom. E o 9 vezes 8 igual a 72, é isso aí. Você lembra quando a gente estava trabalhando com o número 4? A divisibilidade do número 4 era muito parecida com esse aqui da divisibilidade do número 8, tá? Ele tem algumas coisas que lembram bastante isso, porque na verdade, por exemplo, no número 4 a gente tinha, a gente foi analisando os números das tabuadas até um pouco mais na frente, e quando a gente chegou ali no número 25, né? Ou seja, quando a gente pegou 4 vezes 25, a gente percebeu que a partir dali tudo se repetia, né? A gente chegou no 4 vezes 25 e a gente viu que era 100, né? 4 vezes 25 era 100, ou seja, 25 vezes 4 era 100. E aí você fala, poxa, 100, e aí depois a partir daí 26 vezes 4 era 104, né? Por exemplo, aí você vê que era 104, 108, depois 112, ou seja, você via que os números se repetiam depois do 100. No caso da divisibilidade do número 4, a gente pegava um número que era formado pelos dois últimos algarismos. E a gente via se esse número ele era divisível por 4. Se ele fosse, todo o restante era, porque a gente sabia, porque havia uma repetição de números a partir daí. Esses critérios de divisibilidade aqui servem para a gente saber se um número ele é divisível pelo outro. Ou seja, significa que a gente quer saber, já de cara, se a divisão desses dois números vai dar um resto zero, ou seja, vai ser uma divisão exata, né? Então é isso que a gente faz aqui. Então você tem duas formas sempre de fazer, de descobrir se um número é divisível pelo outro. Uma é dividindo mesmo na unha, né? Ali usando a grade, com dividendo, divisor. Outra é você sabendo já previamente dos critérios de divisibilidade, que vai fazer você ganhar mais tempo disso, né? Para ganhar velocidade,
para você saber se a conta vai ser exata ou se não vai ser. Muito bem, então aí na hora que você está fazendo a conta, você já sabe, opa, esse número não é divisível por esse que eu estou dividindo, então não vai ser exato. Ou é divisível, então vai ser exato. E aí se não der exato, você sabe que errou alguma coisa na conta, entendeu? Lembrando, então a gente vai fazer aqui a divisão, primeiro ó, de 100 dividido por 4, para você ver como que realmente dá zero. Veja, 100 dividido por 4, tá aí ó, 100 dividido por 4, a gente pega ali aquele 10, divide por 4, né? E a gente vê que 10 dividido por 4 é igual a 2 e vai sobrar 2, né? Então, ali ao lado do 2 você desce o 0, então fica 20, é o que sobra para a gente fazer a conta. E então a gente pega 20 dividido por 4 é 5, porque 5 vezes 4 é igual a 20. Muito bem, então você vê que a divisão aqui é exata. Agora se você pega esse mesmo 100 e divide por 8, você vai ver que não vai dar exato. Veja só, 10 dividido por 8 vai ser 1 e vai sobrar 2, certo? E nesse 2 a gente então desce ali o 0, vai sobrar o 20, então para a gente fazer 20 dividido por 8. 20 dividido por 8 dá 2, só que vai sobrar, né? Porque 2 vezes 8 é 16 e vai sobrar então 4. E aí você vê que a divisão não é exata. Então o 100 não é divisível por 8. 100 não é divisível por 8. Então a regra do 4 não serve para o 8, certo? Não serve, porque primeiro que a regra do 4 é que se o número termina com 00, ele é divisível por 4. Aqui você está vendo que o número termina em 00, mas ele não é divisível por 8. Então, porque ele restou aqui, tem 4, né? Sobrou. Não pode ter sobra para você ter divisibilidade, certo? Mas o que acontece quando a gente aumenta o número aqui? Por exemplo, se ao invés de 100, a gente coloca 1000. Vamos lá, com 1000, né? 1000, mantendo essa conta que está aqui. A gente só aumentou o número aqui, ó, ficou 0 a mais, então ficou 1000 dividido por 8. A conta continua a mesma, certo? Até as 3 primeiras casas. Tinha sobrado 4 ali, certo? Então a gente desce aquele 0, vai tornar então 40. E o 40 a gente vai fazer assim, ó, 40 dividido por 8, 40 dividido por 8, como a gente viu na tabuada lá, é 5. Porque 5 vezes 8 é igual a 40, certo? Então veja, aqui a divisão é exata, né? Porque aí não vai sobrar nada, não vai, né? É isso. Então, olha só que interessante. No critério de divisibilidade do número 4, você, a partir do 100, a gente tinha uma repetição sempre dos dois últimos algarismos. E aqui, no critério de divisibilidade do número 8, a gente acaba de descobrir aqui que, na verdade, o 100 não dá para ter, ou seja, ele não, quando termina em 00 não adianta, não é divisível por 8, mas quando termina em 000, ou seja, em 3 zeros, sim, ele é divisível por 8. Então, note, depois então de 125 elementos, né, vai repetir tudo de novo. Vai repetir tudo de novo. Então, ou seja, quando você pegar 126 vezes 8, vai dar 1008. Olha só, 127 vezes 8 vai dar 1016. Entende? Você percebe que esses números vão se repetindo. E aí, então, a gente vai ter então aqui um novo critério, né? Um novo critério de divisibilidade aqui aparecendo. Guarde essa informação, né? Que a gente tem aqui agora, né? Que a gente conseguiu descobrir que quando os números terminam em 000, ele sempre vai ser divisível por 8, certo? Aqui a gente pôs 1000, mas não importa, não precisa ser um só. Por qualquer número aqui que termine com 000, ou seja, qualquer número mesmo, tipo 525 mil, ou seja, 1000, ou seja, 000, ele também vai ser divisível por 8, porque termina com 000. Agora a gente vai ver aqui, por exemplo, vamos pegar uma multiplicação, e aqui a gente vai fazer uma coisa que a gente não tinha feito ainda, é uma multiplicação com dois números lá no multiplicando. Mas só para fazer uma conta rápida aqui, para a gente ver como que as coisas se repetem. Olha só que interessante. Vamos pegar aqui o número 18 e multiplicar por 8, certo? Coisa simples assim, 18 vezes 8. 18 vezes 8, como é que a gente faz a multiplicação aqui? A gente vai sempre colocar, então a gente vai sempre trabalhar ele alinhado, sempre, certo? A gente pega a unidade sempre na mesma coluna da unidade, né? E a dezena na coluna da dezena e tudo mais, e assim vai. A forma de multiplicar é assim, os elementos que nós temos na multiplicação, nós temos o multiplicando, que é o número que está em cima, vezes o multiplicador, que é o número que está embaixo, e o produto. O produto é o resultado, certo? Quando a gente tem um produto, ele é o resultado. Muito bem, então ali no multiplicando nós temos o 18. O 18, então a gente coloca ele numa grade assim certinho, alinhado a unidade com a unidade do multiplicando também, certo? Então a gente tem aqui, esse é o formato da grade que a gente tem que fazer. Então aí basta agora fazer a multiplicação. Quando é um número só, ali no multiplicando, é simples, porque o resultado ficaria óbvio, né? Se não tivesse 1, fosse 8 vezes 8,
é o número que a gente tem lá na tabuada, no caso 64, né? Aí a resposta seria essa. Mas como aqui é 18, então o número vai continuar sendo 64. A resposta do 8 vezes 8 é 64. Ali no produto a gente vai colocar o número da unidade então dessa resposta, que é 64. 64, 6 é a dezena, 4 é a unidade. Então a gente vai colocar então o 4 ali na coluna da unidade também. O 6 vai lá para a dezena para esperar o resultado aí ser somado. E o 4 fica ali porque ele já está resolvido o 4. Aí a gente pega ali, então vai pegar esse 8 do multiplicador e multiplicar com multiplicando 1, que é a dezena do multiplicando. Então fica 1 vezes 8 é igual a 8. Então fica 8 mais 6. 8 mais 6 é igual a 14. Então tá aqui, a resposta é 144. Muito bem, então 18 vezes 8 é igual a 144. Agora que a gente vai aumentar mais um número no multiplicando. Então vai ficar 893 vezes 8. Olha só que interessante. Agora a gente já sabe como multiplicar. Então a gente pega aqui, ó, 3 vezes 8 vai dar 24. 3 vezes 8, 24. A gente pega o 4, que é a unidade, deixa ali já para formar a ação do produto, tá ali. E o 2 a gente deixa acima do número da dezena para a gente já esperar o resultado da multiplicação e somar com esses dois aí também. Então vamos continuar a multiplicação. Então agora tá ali 9 vezes 8. 9 vezes 8 é igual a 72, certo? Mas como tem mais 2 que a gente não pode esquecer, tá ali da conta anterior, a gente soma 72 mais 2 dá 74. Ó, 74 a gente vai pegar a unidade para formar o produto e a gente vai pegar sempre o número da dezena para reservar ele para fazer a soma na conta seguinte. Muito bem, então agora, por exemplo, o último número é 8. 8 vezes 8 é igual a 64, lembra? 8 vezes 8 é 8 ao quadrado. 8 é igual a 64. 64, ok, mas 64 é o número, só que a gente precisa somar aquele número que estava reservado da conta anterior, que era o 7. Então é 64 mais 7, que dá 71. Então você coloca aqui 7.144. No produto, então, nós temos 7.144. Olha só que curioso. A gente tinha dito que o número 18 vezes 8 era 144. E aqui, 893 vezes 8 é 7.144. Veja que o número 144 ele se repetiu aqui nesse caso. E na verdade, o que acontece, assim como no critério de divisibilidade número 4, também existe uma repetição acontecendo aqui no número 8. Eles se repetem a cada 125 elementos. E esses 125 elementos, a gente viu lá que 125 vezes 8 é igual a 1000. Então aqui a gente acaba de deduzir o critério de divisibilidade do número 8, que ele é muito parecido com o critério de divisibilidade do número 4, onde no número 4 a gente sabia que os dois últimos algarismos, o número formado pelos dois últimos algarismos, sendo divisível por 4, também seria divisível por 4 o número completo. O mesmo acontece no caso aqui do número 8. A gente pega os três últimos algarismos, pega o número formado por esses três últimos algarismos e vê se ele é divisível por 8. Se ele for divisível por 8, você não precisa fazer uma conta gigante para saber se ele é divisível por 8 ou não, entendeu? Você já sabe de cara que ele é divisível por 8. Ali, beleza. Então, por exemplo, então não importa, veja, a gente já sabe aqui no caso do 144, que ele é um número divisível por 8, certo? Se a gente sabe que 144 é divisível por 8, então qualquer número que termine com 144 também vai ser divisível por 8. Então não importa, vamos pegar aqui esse número gigante aqui, ó. 1.344.007.144. É divisível por 8? A gente já sabe que sim, porque o 144 é divisível por 8. Não precisa nem fazer a conta aqui, porque é certeza, você vai pegar esse número, se você quiser, pode fazer aí. Você já sabe como fazer a divisão, divide esse número enorme e você vai ver que no final não vai ter resto. O resto vai ser zero, divisão exata, certo? Então a gente já pode deduzir assim, já de uma forma mais sucinta, né, o critério de divisibilidade. Se o número formado pelos três últimos dígitos for divisível por 8, então o número completo também será divisível por 8, certo? Muito bem, é isso aí. Esse é o critério de divisibilidade do número 8. Então a única coisa que você tem que saber aqui, a única preocupação que você tem que ter aqui, é saber se os três últimos números eles são divisíveis por 8. E claro, se ele termina em 000. 000, né, ele vai ser divisível por 8? O 000 não, mas o 1000 sim, e qualquer número que
que termine com 000, sim também, entendeu? Né? Porque eles vão ser múltiplos de 1000, por exemplo. Qualquer número que termine com 000 é múltiplo de 1000. E o próprio 1000 é múltiplo de 8, certo? Então, nessa, todos os números múltiplos de 1000 também são múltiplos de 8, sacou? Então é assim que funciona. Olha só que legal isso, muito parecido com o do número 4. E a gente pegou a mesma linha de raciocínio do número 4, e com isso a gente deduziu o critério de divisibilidade do número 8. Muito bem? Muito bem, então agora a gente vai fazer um resumo aqui dos critérios de divisibilidade que a gente já viu antes aí. Então vamos lá, lembra? O critério de divisibilidade do número 2, a gente só verifica se ele é par. Se for par, é divisível por 2. Do 3, a gente verifica se a soma de todos os algarismos vai ser um número divisível por 3. Se for, o número vai ser divisível por 3. No número 4, a gente acabou de falar aqui também, né? A gente pega o número formado pelos dois últimos algarismos e verifica se ele é divisível por 4. Se for, também vai ser divisível por 4 o número inteiro. O do 5, a gente verifica se o último número termina em 0 ou termina em 5. Terminou em 0 e 5, ele vai ser divisível por 5 também. No caso do número 6, a gente faz a comparação do critério do 2 e do 3, ou seja, verifica se ele é um número par e se a soma dos algarismos são divisíveis por 3. Se os dois critérios funcionarem simultaneamente, significa que sim, ele também vai ser divisível por 6. No caso do número 7, nós temos dois métodos, né? Um método que subtrai o dobro do último algarismo ao número sem o último algarismo, e tem um outro método que soma o quíntuplo do último algarismo ao número sem o último algarismo e verifica se ele é divisível por 7. Caso você tenha algumas dúvidas sobre esses critérios, podem ver as deduções nos vídeos anteriores. Então, o critério de divisibilidade do número 8, a gente então analisa os 3 últimos algarismos. Pega um número formado pelos 3 últimos algarismos e verifica se ele é divisível por 8. Se for, então o número completamente vai ser também divisível por 8. Então você não precisa fazer uma divisão do número inteiramente, por exemplo, um número gigante, você vê um número enorme com 10, 15 algarismos, e você tem que saber só se ele é divisível por 8. Para isso, você não precisa fazer a conta inteira e verificar se o resto é 0. Basta pegar os 3 últimos algarismos e fazer a conta ali. Divide por 8 daqueles 3 últimos algarismos. Dividiu por 8, deu o resto 0, então o restante lá, aqueles números, pode ter certeza que também vai dar, certo? Muito bem, é isso aí. Mais uma vez, a gente deduziu um critério de divisibilidade que vai fazer você fazer contas mais rápidas. Mais uma coisa que vai colocar na tua cabeça, mais uma ferramenta que coloca na tua cabeça para ganhar velocidade na hora das suas contas no papel. É isso aí, muito bem, espero que vocês tenham gostado, né? Na próxima aula nós vamos falar do critério de divisibilidade do número 9 para encerrar essa série do critério de divisibilidade, e aí depois a gente vai fazer um resumão disso aí geral e a gente segue as aulas de matemática e de física a partir daí. Aqui ninguém fica para trás, é isso aí. Ah, se você chegou até aqui, acho que vale aquele joinha, né? Não sei, é com você, mas se você gostou, marque o joinha, assine o canal, põe o sininho aí para receber novos vídeos do professor Paulo Góes. E a gente se vê nas próximas aulas. Tenha bons estudos. Até mais, turma!